O Brasil tem visto o retorno de algumas doenças que foram consideradas eliminadas no passado, principalmente devido à baixa cobertura vacinal nos últimos 5 anos. As doenças eliminadas do Brasil e de muitos países do mundo são doenças que a gente não tem mais a circulação do vírus entre nós, portanto, não temos mais a doença, mas se a gente abaixa a cobertura vacinal, esses vírus voltam a circular e a gente volta a ver doença. Infelizmente, em 2018, com surtos na região norte, depois no sudeste do Brasil, voltamos a ter casos de sarampo e agora estamos batalhando para retomar a eliminação, a certificação da eliminação do vírus entre nós. A segunda doença que preocupa muito todos nós nesse momento é a paralisia infantil, poliomielite. Essa doença, desconhecida da grande parte da população, e principalmente os pais, né, de crianças pequenas, ela já matou muita criança e principalmente já deixou muita criança com sequela para o resto da vida. A poliomielite ela foi considerada erradicada do Brasil no início da década de 90, mas a baixa cobertura vacinal tem colocado o país como um dos países que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera como de alto risco para a poliomielite. Algumas outras doenças que podem também voltar, segundo os pediatras e os imunologistas, são difteria e rubéola, já que elas também fazem parte da vacina tríplice viral que é dada junto com o sarampo. A difteria era uma doença que no passado também trazia muitas complicações, problemas neurológicos, problemas pulmonares e fazia muitas vítimas, especialmente entre a população pediátrica. O que acontece com a rubéola? A rubéola é uma virose que normalmente é benigna, na maioria das vezes nem gera sintomas, mas que numa grávida leva à síndrome da rubéola congênita, que é uma síndrome difícil, com problemas cardíacos, mentais, enfim, que vão fazer com que essa criança também tenha uma trajetória difícil. O que os especialistas contam pra gente é que o Brasil ele tem vários fatores que têm influenciado essa baixa cobertura vacinal nos últimos anos e não apenas o movimento anti-vacina. Então, alguns deles são, por exemplo, a dificuldade de acesso aos locais de vacinação. Quando os pais chegam aos locais de vacinação, eles ficam muitas horas ou então às vezes não têm os imunizantes, eles acabam perdendo aquele dia. Tem também a sensação de que a doença não existe mais, então perde-se o medo das doenças, já que elas foram eliminadas no passado, então poucas pessoas vivenciaram o período de pico delas. E, claro, a disseminação de desinformação, principalmente nos últimos anos. A fake news, ela é, assim, impactante, ela gera um cenário de desconfiança. A fake news é uma doença digitalmente transmissível, transmite por redes sociais e faz, às vezes, mais vítimas do que o próprio vírus, do que a própria bactéria. A gente tem que sempre lembrar também que a vacinação ela vai trazer 2 tipos de imunização. A imunização ativa, que é aquela que você mesmo produz após a vacina, então o seu corpo ele vai gerar os anticorpos que vão te proteger contra a doença. E a imunização passiva, que também é chamada de imunidade de rebanho. Quando eu tenho só metade da população vacinada, esse vírus fica circulando e mesmo essas pessoas vacinadas, mas que não ficaram protegidas, e também aquelas que não se vacinaram por algum motivo, inclusive contraindicação, vão adoecer. Proteger a si próprio é muito importante, certamente, mas é importante que todos entendam o papel de cada um de nós na eliminação, porque é isso que a gente precisa fazer, eliminar a circulação dos vírus e, portanto, poder ter uma vida mais tranquila e mais segura. O Brasil sempre foi, então, uma vitrine de sucesso da imunização. A gente teve isso no passado muito graças à criação, no início da década de 90, do Sistema Único de Saúde, o SUS, que trouxe como parte, colocou na Constituição, que é o direito à vida e o direito às vacinas é algo que é constitucional. E a gente conseguiu
com muito esforço, tanto do governo como das partes também da sociedade civil e de terceiro setor, então parcerias que foram feitas para realmente vacinar em grandes quantidades crianças, a gente atingia aí até a marca de 80 milhões de pessoas vacinadas em 3 meses, o que é um feito histórico para qualquer país que tenha mais de 100 milhões de habitantes. Nossa população acredita em vacina e nunca deixou de buscar uma vacina quando percebem o risco. O que a gente precisa também é falar um pouco dos riscos, já que esses pais de hoje, das crianças pequenas, graças à vacinação, nunca viram muitas dessas doenças. Então, é obrigação nossa mostrar para eles o risco e que se a gente não tiver a vacinação, essas doenças voltam.